A gente volta a trazer informações em relação à nossa cobertura desse grave acidente, onde 11 pessoas, 11 pessoas morreram, 10 morreram no local, uma pessoa morreu no deslocamento para o hospital. Deixa eu voltar a conversar com a nossa repórter Débora Pérez. Débora Pérez ao vivo, direto da UPA, Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Araguari, trazendo novas atualizações, até porque ali na UPA existem pessoas que ainda estão sendo atendidas e tem muita gente chegando buscando qualquer tipo de informação, né, Débora? Exatamente, Rafa, a gente fala ao vivo aqui direto da porta da UPA. Aqui é o principal centro onde está concentrado grande parte das informações, né? Muitos familiares, pessoas tentando receber mais informações aqui. A gente até consegue observar também a movimentação de algumas emissoras que inclusive vieram do estado de Goiás para acompanhar de perto um pouco mais dessa movimentação e para manter, né, as informações ali ao vivo em tempo real. Eu acabei de encontrar o Tiago, faz um favorzinho aqui pra gente, Tiago. Tiago que recebeu alta, vamos só chegar um pouquinho mais para trás. Tiago recebeu alta agora, há poucos minutos. Ele que era também um dos passageiros que estava dentro desse ônibus. Tiago é uberlandense, havia passado os últimos dias lá em Goiânia, estava em busca, né, de um entretenimento, foi comemorar o aniversário lá e infelizmente no retorno para casa teve que lidar com toda essa situação. Eu queria que você começasse contando pra gente como é que você tá, qual é o seu estado de saúde, o que aconteceu com o seu braço. Eu tô bem, né? Graças a Deus eu estou bem, pessoas tiveram ferimentos maiores, mas eu estou bem, tive uma luxação no braço, mas foi uma cena bem terrível, né? Dolorosa de se ver e de se estar lembrando, né? Então é até difícil de falar, mas foi muito rápido, né? Eu estava assistindo um vídeo, estava próximo de casa e foi muito rápido. Assim, questão de segundos eu estava em cima de 3 pessoas e pessoas gritando e fumaça e pessoas, né, pedindo ajuda e a gente tentou fazer o que pôde, né? Um outro rapaz que estava com a gente, aquele vidro do teto, né, ele quebrou no murro, né? Ele foi com a força bruta e quebrou a porta, nós abrimos ela por cima no murro e pessoas, sabe... É difícil falar a forma que estava, o que eu vi, né? Inclusive a poltrona que eu estava de cinto, né? A poltrona que eu estava, os meus pertences pessoais estavam no meio das minhas pernas, né? O meu capacete, ele esmiuçou. A minha mochila ficou debaixo da roda, do lado que ficou, né, em cima. Então foi um livramento, né? Eu acredito que muitas pessoas, elas às vezes não acreditam em Deus, mas a gente tem que ter fé, porque amanhã eu completo 41 anos, né, e recebi uma nova vida. É um novo aniversário, com certeza. Tiago, é muito importante esse depoimento pra gente. A gente está desde as primeiras horas da madrugada tentando ter mais informações. É muito importante ouvir de quem viveu tudo isso. E eu queria muito, eu sei que é muito difícil para você, mas eu queria que você contasse pra gente o momento em que o acidente aconteceu. O que é que você consegue se lembrar? O motorista chegou a frear? Vocês ouviam muitos gritos? Como é que foi isso? Como eu te disse, eu estava acordado, eu estava assistindo um vídeo e com o fone no ouvido, mas eu escutei uma freada, né? E como eu sou uma pessoa, assim, eu sou bem atento a tudo que acontece ao meu redor, eu percebi na freada e o ônibus tombou de lado, né? A reação que eu tive foi segurar. Eu segurei no cinto e por eu segurar no cinto eu fiquei meio que pendurado, só que a força da gravidade me jogou para baixo, né? E eu caí em cima de um rapaz, né, que eu ainda não soube notícia dele, e o senhorzinho que chegou a óbito na hora, né? Então assim, foi muito rápido, né? Muito rápido. E eu quero te dizer uma coisa: o pessoal do SAMU, o pessoal daqui foram muito rápido, foram muito atentos, né? A gente tirou uma moça lá de dentro que estava grávida, faltando um membro, né, e a gente tirou ela para fora e tentando conversar e tentando ficar calmo naquele momento, né? E teve um momento em que eu saí de perto de todo mundo e eu desabei, né? Porque a gente não é forte, ninguém é forte 100%, né? Então, o primeiro momento que eu tive, liguei para a família, todo mundo falou, tô bem, tá todo mundo bem, graças a Deus, né? E é isso, cara,
eu tiro isso como uma lição de vida, né? Eu tiro isso como algo que vai ficar pro resto da minha vida, né? Algo que marcou, vai marcar e, mais uma vez, eu digo, né? Ore pelas famílias de quem perdeu seus entes queridos. A gente que está acompanhando, ouvindo os relatos dos familiares, a gente percebe que tinha um público muito grande e muito diversificado. Tinha crianças, tinha gestantes, tinha idosos, muita gente mesmo. E no momento que o acidente aconteceu, você, por exemplo, tentou ajudar essas outras pessoas. Sim, eu e os colegas que estão ali atrás. E, assim, acho que o momento mais impactante foi quando o colega, a mãe gritou, né? Me ajuda, minha filha, minhas filhas, e ele pulou lá dentro, né? E tirou a mocinha, a bebezinha, que, por Deus, ela caiu exatamente no vão de onde guarda a bagagem, no bebê conforto. Então ela caiu ali, por isso que ela não sofreu mais nenhum dano, né? E depois eu fui dar uma volta em volta do ônibus para me dar uma olhada descalço, porque foi tudo, né? E aí eu me deparei que, assim, uma das cenas mais tristes, sabe? A criancinha, né? Então, eu sou pai de 3 meninas, então, né, você sabe como é que a gente deve estar se sentindo. Então, assim, aí o motorista veio, tampou ela, né? Ele foi prestativo, teve junto sempre, né? Assim, óbvio que vão ter que ver o que aconteceu realmente, mas ele teve lá, teve prestativo, o pessoal, né, da empresa está aqui, já nos deu as primeiras assistências, todo mundo está preocupado. Então, assim, é difícil, é um momento difícil, é um momento doloroso, é um momento que, né, a gente precisa muito de ajuda em oração, e é isso. O impacto foi muito forte, a gente tem inclusive esses relatos que foram repassados pela polícia militar, que com a batida, algumas pessoas acabaram sendo jogadas para fora ali no momento em que tudo isso aconteceu. Thiago é um dos sobreviventes desse acidente, é muito difícil não se emocionar, Rafa, porque a gente está desde as primeiras horas tentando atualizações, acompanhando de perto toda essa realidade. E quando a gente vê que uma pessoa sobreviveu como o Thiago e tentou ainda ajudar as outras pessoas, é sim prova de que de fato existe a fé, existe a vida e de que com certeza tem muita coisa ainda para acontecer com essas famílias que estão internadas e infelizmente com essas famílias que estão tendo que lidar com a dor do luto agora, né, Rafa? Débora, você tirou as palavras da minha boca. É uma situação difícil, não tem como não se emocionar. Principalmente falando aí de um morador aqui da cidade de Uberlândia, que é pai, que tem filhos, e o que ele viu, imagina o que ele viu, gente. O que ele viu, o que ele passou. E realmente nasceu de novo, ele que completa aniversário essa semana, né? 41 anos, mas vai ter um novo aniversário depois de tudo que viveu, depois de conseguir sobreviver. Aproveitando que o Thiago está ao seu lado, e aproveitando que evidentemente a nossa audiência é enorme aqui na cidade de Uberlândia, eu queria saber se ele quer deixar o recado para alguém. Algum amigo, alguém da família que está do outro lado assistindo e estava querendo ver ele, né? Querendo ver esse relato, e eu tenho certeza que aliviado depois de ouvir ele conversando com você. Thiago, Rafael dos Anjos está agradecendo muito a sua participação. É muito importante para a gente falar com quem estava dentro desse ônibus, e com você, que é uberlandense da nossa cidade, é com certeza muito importante mesmo, assim. Eu imagino que você nem conseguiu falar direito ainda com a família, só os primeiros parentes ali, né, os mais próximos. Quer deixar um recado para a família, dizer que está tudo bem, dizer que está voltando para Uberlândia agora? Estou vivo. Obrigado, Deus. Estou indo para casa. Minha esposa está vindo me buscar, né? Coração na mão, mas estou indo para casa. Graças a Deus. Obrigada, viu, Thiago? Obrigada mesmo. É isso, Rafa. Sem palavras. Thiago, muito obrigado. Débora Pérez ao vivo, trazendo muitos detalhes, muitas informações. Ela que continua na UPA. E até para tranquilizar o Thiago, né, como a gente trouxe a notícia agora há pouco, né, Débora, em relação a essa gestante que ele viu que ela perdeu um dos membros, ela perdeu um braço, ela recebeu atendimento, foi feita a cesárea, ela está passando por um processo cirúrgico, a gente está na torcida pela recuperação dela, a criança está na UTI neonatal, recebendo todos os cuidados, chama Aurora, pequenininha, a gente está na torcida também por ela, ela que nasceu com 7 meses, quase 8 meses, 32 semanas, mas tudo vai dar certo, tudo vai dar certo.